chegamos às autojunções, algo bem sofisticado, né? Eu consigo fazer uma autojunção em tabelas recursivas. Então, a autojunção ela é aplicável na mesma tabela, ou seja, numa tabela que eu tenha um autorrelacionamento que permite recursividade, necessidade de utilizar apelidos, alias distintos para identificar cada referência à tabela. Então, essa observação é a cereja do bolo em uma autojunção. Sempre quando a gente precisar fazer uma autojunção, eu tenho que apelidar com apelidos distintos essa mesma tabela. Então, nesse momento, quando eu coloco apelidos distintos para essa mesma tabela, eu engano o banco de dados. O banco acha que eu estou trabalhando com duas tabelas distintas, mas na verdade são areas distintos. A tabela é a mesma. E aí eu aplico a junção de forma clássica mesmo. No nosso exemplo, a tabela funcionários possui uma coluna intitulada de ID gerente para cada funcionário, que é a chave estrangeira que referencia ID funcionário da mesma tabela, caracterizando aí uma recursividade. Se o funcionário não possui o gerente, o ID do gerente para esse funcionário é nulo. Então, se a gente realizar uma consulta na tabela funcionários, repare que James Smith, tá, tem para a sua coluna ID gerente é nulo, ou seja, não tem ninguém acima do James Smith, ele é o CEO da empresa, né? Ele que é o bambambam. Bam, bam. Então, ele não tem gerente associado. Então, se eu aplicar uma junção interna, a qual nós vimos até o presente momento, o James vai ficar de fora. Então, James Smith é o nosso diretor executivo, tem um valor nulo para a coluna ID gerente. Vamos utilizar uma autojunção para exibir os nomes de cada funcionário e o seu respectivo gerente. Então, prestem atenção como que é realizada uma autojunção. Selecionei da tabela funcionários, ora apelidada de F, o nome, concatenei, abri apóstrofo, coloquei um espaço, fechei apóstrofo. Concatenei com a coluna sobrenome da tabela funcionário, concatenei com a string, abro apóstrofo, espaço, trabalha para, espaço, fecho apóstrofo. Concateno com a coluna nome da tabela gerente. Então, from funcionários, ora apelidei de F, funcionários, ora apelidei de G. Repare que é a mesma tabela, porém apelidos distintos. Nesse momento, o banco acha que eu estou trabalhando com duas tables distintas, mas na verdade não. Aí eu faço aqui a junção normal, onde os valores da coluna ID gerente da tabela funcionário, ou seja, da minha chave estrangeira aqui, da tabela funcionários, tem que ter paridade, correlação com os valores da coluna ID funcionário da tabela gerente. Então, chave primária, tabela gerente, tá? Mas na verdade se trata da mesma tabela, tabela funcionários. Ordenando as tuplas resultantes baseando-se pelo nome da tabela funcionários. Olha só o resultado, tá? Ou seja, as tuplas resultantes dessa query, dessa consulta. Repare que não foi recuperado o James Smith, porque o valor do ID gerente do James é nulo e eu estou usando uma junção interna, tá? Então não estou usando junção externa, ok? Então vamos melhorar essa consulta, implementando agora uma junção externa. Então aqui, como o ID do gerente de James é nulo, a condição não retorna à tupla. Vamos usar uma função chamada NVL, que é clássica do Oracle, a qual pode incluir um string sinalizando que James Smith trabalha para os acionistas. Tá? Então vamos lá, prestem atenção. Selecionei o nome da tabela funcionários, concatenei com a string trabalha para, concatenei, chamei a função NVL. Então, estou recuperando, passando como parâmetro aqui para a função NVL, os valores da coluna sobrenome da tabela gerente. Mas a gente viu que são apelidos distintos para a mesma tabela, para que eu possa enganar o banco. Ou seja, quando essa função retornar aqui para a NVL um valor nulo para a coluna sobrenome de gerente, a função NVL vai trocar o nulo pelo string os acionistas. Então vai ficar assim, James trabalha para
os acionistas. Sobretudo porque o sobrenome do gerente para o James é nulo, porque o James não tem gerente. Então continuamos aqui, ó, from funcionários F, funcionários G. Faço aqui a junção, o critério de junção, onde ID gerente FK da tabela funcionário tem que ter paridade com ID funcionário PK da tabela gerente. Mas é a mesma table, períodos distintos. Só que eu estou usando uma junção externa. Que lado que a gente está usando aqui, pessoal? Estou usando o lado oposto. Estou colocando o operador do meu lado direito, mas na verdade a junção externa ela é esquerda. Eu falo para preservar todas as tuplas da tabela funcionários. Ou seja, eu forcei, trouxe o James Smith, mesmo ele não tendo sobrenome para o seu gerente, ou seja, ele não tem gerente. E aí a gente usou a função NVL para melhorar a saída. Na hora que ele encontra, a função NVL encontra o valor nulo para o sobrenome do gerente do James Smith, ele troca pela string os acionistas. E aí eu faço a ordenação das tuplas resultantes, baseando-se pelo sobrenome da tabela funcionários de forma descendente. Então repare aqui o resultado, ó. James trabalha para os acionistas. Tá? Então, a junção externa permitiu que eu trouxesse o James, mesmo ele não tendo gerente associado, ou seja, mesmo ele não tendo nenhum sobrenome para o seu gerente. Tá?